Olá, queridos amigos, estamos continuando o nosso trabalho, gravando o nosso próximo vídeo e nele gostaria de falar sobre o protocolo da prótese total que desenvolvi como parte do meu trabalho. O fato é que eu protetizo pacientes não apenas com punções clássicas, quando é necessário apenas o tratamento e preparação de coroas, mas também pacientes em situações complicadas, cujos problemas são ainda disfunções da articulação temporomandibular ou doenças dessas articulações ou profunções de músculos e articulações. O fato é que trabalhar com esses pacientes requer atenção especial e abordagens especiais, porque esses pacientes nos contactam já não sendo nós os primeiros, posso assim dizer, porque eles ou já receberam tratamento ortodôntico, às vezes já é até o primeiro, segundo, terceiro tratamento que tem que ser feito, ou esses são pacientes que passaram por implantes de próteses repetidamente, e é aqui onde está a grande tarefa do médico, evitar qualquer erro. Porque se já cometemos um erro, fica claro que o paciente já está exausto, moral e materialmente. Portanto, é necessário um protocolo de trabalho que permita minimizar esses possíveis erros, primeiro, e segundo, entender onde mesmo os outros médicos falharam. Colegas, o fato é que os médicos que trabalharam antes não são ruins, são bons, e isso, na verdade, complica ainda mais o nosso trabalho. Por quê? Porque precisamos de entender onde mesmo e que esse médico normal, que tem experiência, que fez muitas restaurações totais, trabalhos, de repente cometeu um erro. E por quê? Porque nós, igualmente, podemos facilmente repetir este erro e novamente chegar a um resultado negativo. Isto não deve acontecer, por isso chamo a vossa atenção para este protocolo, que em qualquer caso vos protegerá de possíveis armadilhas, de que cada paciente é individual e que cada paciente pode trazê-las para o nosso trabalho. A primeira coisa com a qual começamos é o diagnóstico. O diagnóstico é bastante extenso. No momento em que um paciente com próteses totais entra em contato conosco, entendemos que esse paciente já é do grupo de risco. O fato é que eu disse-vos em vídeos anteriores que, como parte do trabalho, podemos dividi-los por fluxo em pacientes saudáveis, pacientes compensados e pacientes que já têm problemas. Se lembra então o exemplo como semáforo, cuja recessão permite-vos realizar essa divisão? Se não se lembram, assistam o nosso vídeo, verão tudo de maneira mais detalhada, mas não precisamos recorrer a quaisquer métodos para entender que esse paciente é do grupo de risco. Por quê? Porque a descompensação nesses casos, se não foi por problemas nas articulações ou músculos, essa descompensação foi pelos tecidos duros dos dentes, ou seja, eles destruíram-se e foi, claro, não por algo doce ou ácido, eles destruíram-se por algumas forças que causaram uma ou outra sobrecarga de um ou outro grupo de dentes. E se simplesmente repetirmos o que o paciente tinha, é provável que tenhamos uma sobrecarga de nosso trabalho, não importa o qual bem seja feito, podemos ter problemas lá. Portanto, o primeiro com o que começamos é o diagnóstico. Com base no diagnóstico, começamos a planejar o tratamento. Eu também falei sobre o planejamento no vídeo anterior. O fato é que a tomada da decisão e escolha de design é um processo integral que ocorre na cabeça dos médicos ortopedistas. Eles podem nem estar cientes disso, e em nossos vídeos anteriores tentei concentrar exatamente este momento e dividi-lo em partes. O fato é que, novamente, isso permite que o médico não perca aspectos muito importantes do nosso trabalho. Tomar exatamente a decisão que será justificável e que dará o resultado desejado. Mas, mais uma vez, o protocolo implica suas ações, ou seja, um passo à frente ou um passo atrás, e por onde começamos? Diagnóstico. O que ele nos mostra? Primeiro, como parte do diagnóstico, calculamos o chamado índice oclusal. Para saberem como se calcula, definitivamente criaremos um pequeno vídeo que lhes ajudará a entender mais claramente do que estou falando agora e como é que se faz tecnicamente, porque o cálculo do índice oclusal
oclusal, com mais detalhes lhes permite entender se o paciente é compensado, descompensado, o quão amplas são as possibilidades de adaptação ao vosso trabalho. Também criamos um material metodológico especial, descrevendo de forma breve e clara como fazê-lo. Vocês podem solicitá-lo, nos o enviaremos absolutamente grátis, no idioma em que falam, faremos traduções em várias línguas e enviar-lhes-emos. Alto índice oclusal, se obtiver estes dados no planejamento, o que fazemos? Como parte do planejamento, escrevemos imediatamente que será realizada a preparação pré-protética. Próteses temporárias. O ponto é que todos os nossos pacientes, especialmente quando se trata de próteses totais, passam pelo estágio de próteses temporárias. E essa não é uma simples prótese temporária que você faz com coroas provisórias ou com as chamadas coroas de aperto com a ajuda de material compósito de endurecimento rápido. Não, esta prótese temporária também é chamada de prototipagem, ou seja, fazemos essencialmente protótipos de nossas futuras coroas permanentes. Já são coroas feitas com base em nosso planejamento e o planejamento não é feito apenas no papel, ou seja, aqui fazemos 5 coroas, mas aqui fazemos 25 coroas. Não, colegas. O planejamento é realizado em programas virtuais, por exemplo, OnyxCEF, nos quais já avaliamos a altura da mordida, a posição do plano oclusal, as inclinações dos incisivos e assim por diante. Ou seja, o planejamento realiza-se virtualmente. A próxima etapa é novamente uma prótese temporária, com base na qual já fazemos o quê? Aumentamos a altura da mordida, produzimos as coroas apropriadas e já de fato em modelos de trabalho. O que é isso me permite fazer, por exemplo, na fase de próteses permanentes? Eu posso não consertar todo o trabalho imediatamente, mas consertar um lado só os dentes da frente ou os de trás, deixando protótipos nas áreas em que neste momento não consertei. O que este inclui? Ou seja, se o paciente veio até nós e entendemos que, além de ter dentes danificados, ele tem problemas por parte da articulação temporomandibular, ele tem problemas associados a músculos, dor orofacial ou qualquer outro problema e assim por diante, na primeira etapa não cortamos nada, não ortodontizamos nada, não fazemos nada. Analisamos a situação, realizamos diagnósticos e, com base nos diagnósticos, produzimos a Splint Cap, realizamos a chamada terapia Splint. Se dentro deste diagnóstico entendermos que precisamos de terapia medicamentosa, também adicionaremos terapia medicamentosa. Portanto, de acordo com os resultados da preparação pré-protética, não leva muito tempo. Em média é de 1 mês e meio, no máximo 2 meses. Mais uma vez, os protetores bucais não se fazem por 6 meses, 2 anos, 3 anos, 1 mês ou 1 dia. Eles se fazem para resolver um problema específico. Se essa tarefa for resolvida, deve-se prosseguir para a próxima etapa. Então, se na fase da preparação pré-protética você vê que obteve algum resultado negativo, sim, então o que aconteceu? Por exemplo, a intensificação da dor, o aparecimento de alguns problemas adicionais. Então, neste momento, você precisa parar e dar um passo atrás, retornar ao diagnóstico, entender por que isso aconteceu. Porque na maioria das vezes, se você fez tudo corretamente, se realizou um diagnóstico adequado, quer dizer que o motivo do desenvolvimento de complicações no âmbito da preparação pré-protética é ou a falta de melhora, ou seja, a situação não muda, muito provavelmente, e na maioria das vezes, como julgo por minha própria prática, trata-se de uma lesão sistêmica, ou seja, não local, mas sistêmica. Portanto, aqui é muito importante a conexão de outros médicos, de nossos especialistas relacionados, que podem ser reumatologistas. Tivemos, por exemplo, um paciente com uma espondilite anquilosante que foi revelado durante o exame odontológico e não trata-se pela odontologia. E nenhum de vós vai vir à mente curar por meio de protetores bucais, por exemplo, problemas como a ATM, como resultado de poliartrite ou lesões psoriáticas das articulações. Não ajudarão. Aqui temos um tipo completamente diferente e uma abordagem diferente para o tratamento. Mas o que precisamos fazer? Um passo atrás. E esse passo nós podemos dar, porque ainda não intervimos, não cerramos os dentes e não colamos aparelhos. Então, o que podemos fazer?
simplesmente remover o protetor bucal e voltar para lá onde o paciente não se sentia muito bem, mas ainda não tão ruim quanto na nova proporção da mandíbula, na nova altura da mordida. Se tudo estiver bem, então podemos dar o próximo passo, passar para próteses temporárias. E aqui, esta etapa é muito importante, porque as próteses temporárias não são apenas estéticas, para que o paciente não ande com os dentes limados. Não. As próteses temporárias desempenham um grande papel no próximo passo, para a adaptação do paciente a uma nova proporção, a altura da mordida e assim por diante, porque o protetor bucal não substituirá os dentes, colegas, pois é apenas um dispositivo médico, mas coroas temporárias são inerentemente protótipos. Esta já é a prótese futura, o que vocês terão.